Definitivamente chegamos, olha ali. Esse é o Hotel da Ville. Paris 2024, vocês estão vendo? Uma igreja gótica, né? Aqueles que se vestem de preto, Não, gostam de eles escutar NX0. Chá revelação. É pra tu fazer xixi de pé. E agora começou a região também que falam que tem que tomar muito cuidado com pickpockets, né? Bonjour! Sim, deixamos a China, chegamos em Paris para as Olimpíadas. Que emoção. E hoje a gente vai ter nossas primeiras impressões, né? Deixa eu levar vocês para ver como é que tá o furdunço, como é que tá, porque estão falando muitas coisas essas Olimpíadas, tá dando o que falar. E hoje a gente vai sair de casa para ver, a gente chegou faz pouco, a gente só conheceu o nosso bairro aqui, é que chique falar nosso bairro em Paris. Então a gente vai mostrar para vocês hoje e eu vou começar então já mostrando o nosso apartamento. Porque afinal a gente vai ficar 3 semanas aqui. A gente não tem casa, mas então vou mostrar a nossa casa. Me falou pra eu dar uma arrumadinha. Não, eu não falei. Eu ia arrumar, mas eu pensei, nós já temos uma relação e que podemos ser verdadeiros. Então eu não movi uma coisa de lugar pra gente, tipo assim, vocês já são íntimos, entendeu? Tem toalhas estendidas. Tem toalhas, aí, tem mas- tudo, entendeu? Isso aqui é vida real, ó. Vida real, eu já tô pronta aqui pra gente sair e mostrar pra vocês a cidade, mas eu vou mostrar aqui o nosso apartamento, ver se vocês acham que tem cara de Paris. Eu achei que é bem grande até pra Paris. Aqui a gente tá, nossas coisinhas de trabalho, tem essa sala aqui. Aí, aqui tem um banheiro com aquele clássico, como é o nome? Esse chuveiro aqui que ele é meio polêmico, né? Porque olha as calcinhas penduradas ali, devia ter vergonha, né? Esse chuveiro aqui, que é aquele uma que é banheira, uma banheira, né? Aqui é o nosso quarto, também bem bagunçadinho, todo trabalhado na bagunça, que eu ainda não consegui arrumar minhas coisas. Mas tem uma vista do jardim. E aqui né? é a cozinha, que aí vocês vão ver que eu tô muito parisiense já, entendeu? Vou até botar minha foto com a minha garrafa de vinho embaixo do braço e o baguete no outro. Então a gente compra baguete pro café da manhã. A gente se adapta rápido. A gente se adapta. Se um dia não fui parisiense, nem lembro. Mas, olha o que o nosso host tem. Legal! Pra quem viu nossos vídeos da China sabe bem o que é isso, né? Bolinho. A Clássico famosa bolinho chinês. pimenta. Bom, é isso, nosso pequeno tour pelo nosso apartamento. Agora vamos pra rua conhecer Paris. Bora? Tô ansiosa, que eu não conheço. Bora. E olha isso, nosso apartamento ele é todo antigo. Olha a trava, como é que destrava o negócio. O dono Gira falou que aqui, ó. é dos anos 70 o apartamento. É, tudo antigo. Acho que é por isso que ele é um pouco maior do que a maioria Do que o normal que que a a gente, gente- que a gente pensa do apartamento no Paris, né? É, ele tem esse janelão, é bem bom. A gente fica só bisbilhotando a vida alheia pela essa janela aí. Bem que o dono ele é jovem, assim, ele é alemão, mas ele mora aqui em Paris. E aí ele falou, no início eu ficava meio noiado de ficar olhando, de deixar aberto e tal. Agora eu adoro ficar olhando a vida dos outros pela janela. Também. E olhem o elevador. Peraí, vocês têm que ver por dentro, né, que é a parte mais legal. Pausa pra isso. Ai, tem gente. Bonjour. Deixar ele descer, não entendi nada. As pessoas falam comigo francês, eu fico anestesiada, porque eles começam e eu fico... Olha isso. É um bebê elevador. É isso? Não sei se eu consigo ficar aqui dentro. Vamos ver se dá pra... Não dá nem pra fazer, né? E então a gente veio aqui pra conferir as Olimpíadas, vai ter perrengue, vai ter vida real. Amanhã a gente já vai pro nosso primeiro jogo, a gente vai na estreia do futebol feminino. Bordeaux, E a gente que não é tentou- aqui em Paris, né? Exato. E a gente tentou comprar a maioria dos jogos de mulheres, a gente tentou comprar jogos que não são tão famosos, né? Justamente pra gente dar essa visibilidade, porque muita gente pensa em Olimpíadas e só pensa nos esportes ali, tipo, mais famosos, mais bombados, e a gente quer, né? Ninguém aqui tem protagonismo no esporte, a gente quer mostrar tudo. Então vamos sair aqui do nosso apartamento em Paris. Ui, tá mais friozinho, né? Eu achei assim, verão europeu vai estar friozinho quente. É bem friozinho, sabia? Eu não sabia que Paris era frio. E Aqui, a nossa vizinhança. eu adorei. A gente andou um pouquinho aqui, mas eu achei Muito legal a nossa né? vizinhança, Bem... A gente tinha ouvido falar já que é bem parisiense, assim, né? Diferente Afinal, do estamos que- em Paris, né? Ó, esses prédiozinhos bem típicos. A gente não tá muito longe do centro, nem muito perto. Mas assim, todo o negócio já tá Olimpíadas. E vocês veem que tem pouca gente na rua, né? O nosso host ali tava falando que muitos parisienses já deixaram a cidade. Ah, é verdade. Então ela tá meio vazia mesmo, né? Porque muitos parisienses querem escapar das Olimpíadas, outros querem fazer dinheiro com o Airbnb, outros querem, sei Pra lá, praia, sair de né? férias, Porque pra agora é praia. verão, né?
Apesar de não tá, tipo, não tá quente mesmo. Paris é bem norte, né? Então ela sofre com ondas de calor, assim, quando tá quente. Aí fica quente, mas tipo, até nem tem ventilador, assim, no nosso negócio, ele comprou só pra gente. E tipo, aqui também a gente tá falando da China, a gente tá fazendo várias comparações que a gente ficou 3 vezes na China e é muito doido, porque a gente tá falando que a gente tá ainda tentando entender o mundo fora da China. E aqui tem bicicleta elétrica também, mas como vocês podem imaginar, é bem mais caro, tipo, bem mais caro. A gente tá bem acostumado... Ó, tipo, 1 euro por... 1,75 1,75 euros por corrida. Tipo, pra dar 1,75 na China, eu acho que tu tinha que ficar umas 3 horas andando de bicicleta. Mas, óbvio, a gente tá em Paris. E também uma curiosidade é que agora, nas Olimpíadas, eles duplicaram o preço do metrô. É verdade. Então, tipo assim, já não era barato e agora tá bem caro. A gente tá tendo uma surpresa bem grande de preços, assim. Acho que a gente achou até que podia ser pior. Até a gente fez um vídeo na China mostrando o preço de supermercado. Se vocês gostarem e querem que a gente faça um, deixa um comentário aqui pra gente fazer também do choque do supermercado parisiense, né? Que foi um grande choque, assim, pra gente chegar... Pra nós, que a gente veio da China depois de 3 meses na China, um ano... ver o preço das coisas deu uma assustadinha, assim. Aqui a gente tem uma entrada de metrô, ó. E é bem... Bem tradicional. Bem tradicional. Aqui a entrada do metrô. E tem muitas flores, flare. Arrasando no São Francisco. A gente até fez umas aulinhas de francês, né? Eu fiz, tem uma época que eu tava dedicada a estudar francês. Se naquela época eu não tivesse parado, hoje em dia eu estaria aqui, ó, hablando, entendeu? Mas eu parei, então hoje em dia eu não sei fazer nada. Hablando. E também para explicar para vocês, a região ali do Sena e tudo mais, ela tá fechada agora por causa das Olimpíadas, então precisa ter um passe e tudo mais. A gente vai conferir como é que tá, mas disseram que tu não pode entrar, assim, não é tão simples. É justamente agora, antes da abertura oficial, da abertura, né? Que eles estão fazendo obras e terminando os últimos ajustes. E uma curiosidade é que aqui em Paris anoitece às 10 da noite. Gente, juro, ontem era 10h30 da noite e o céu ainda não estava escuro. Pra mim, isso tá me dando um bug que eu tô com sérias dificuldades de me organizar, tirando o fuso já, que a gente veio da China. Mas olha as padarias, tem tudo. As padarias é muito difícil passar na frente delas, né? Tipo assim, bom que a gente é vegano e a gente não fica caindo em tentação. Porque a gente tem que procurar uma que seja... Mas o cheirinho que fica vindo disso aqui, vocês não fazem ideia do que é. E eu já vou mostrando os preços, porque eu sei que vocês gostam de ver os preços, ó. Tem Subway ali, tá tipo 7 euros. Assim, a gente percebeu muito que realmente, pra gente, a gente converte as coisas. Mas aqui, realmente, converter dói. E os 7 euros é o menu estudante, né? Que aqui tem o baratinho, ó. Tem muito desconto para estudante. E aqui, o combo família, são dois grandes, mais 25 euros. Claro, é pra bastante gente, mas não é caro. O McLanche Feliz tá 4 euros, ó. Eu vou botar aqui embaixo as conversões, mas é esse o preço. É engraçado porque aqui é umas coisas normais no McDonald's da China. Era só coisa bizarra, assim, tipo sabores bizarros, coisas doidas. E aqui é parecido com o Brasil, né? Tipo McFish, ali tem McChicken, tem um Big Mac. E outra coisa que eu tô achando muito estranha, é a barulheira na rua. Porque aqui os carros não são elétricos. Então, tipo, eu percebo que eu tenho que falar muito alto, assim, eu acho, nossa, que poluição de som, né? E a gente tá acostumado, olha só, a gente tá acostumado na China que é no silêncio, né? Aqui a gente vai passando por baixo de uma linha de metrô, né? Metrô, acabou de passar, né? Porque o metrô, né? ele também fica, enfim, não é Trem. só por debaixo da terra, né? Aqui é uma estação. Aqui na frente fica a ponte, onde a Amélie Poulain jogou o peixinho lá, né? dela. Aqui é o canal, né? Canal, como é que é o nome do canal? É o canal de Saint-Martin. Agora tem que falar bem alto, porque é uma barulheira aqui. É o canal de Saint-Martin, então o pessoal geralmente vem beber, tem alguns bares assim, em volta. É um lugar bem legal. Muito legal, né? E assim, uma coisa das minhas primeiras impressões em Paris é que os parisienses, na minha opinião, assim, que eu percebi, é que eles gostam de uma vida boa, entendeu? E eu gosto muito dessa vida boa. Eles gostam de sentar aqui na beira e ficar tomando um vinho na beira do lago, comendo uns queijinhos. Eu me identifico com eles, entendeu? Porque eu gosto muito desse rolê. E aí a gente sai segunda-feira, a gente saiu 10 da noite. Primeiro que ainda tava dia. E as ruas estavam lotadas de gente no bar, tomando um vinho, tomando uma cervejinha. Dá uma vontade de sentar, né? E aí eu tô me identificando muito com os franceses, assim. E olha que bonito aqui. Aqui eu começo a me sentir muito em Paris, entendeu?
Esses predinhos aqui, ó, eles são bem tradicionais. Eu acho que a gente ainda não foi na área mais central, mas aqui nessa esquina, ó, já começa a ter esses prédios que... Olha só, me sinto na China, naquele que a gente foi, na Paris de Mentirinha. Cópia chinesa. Na cópia Eu chinesa. acho bonito também essa árvore que eles têm essa folha bem característica. Eles têm todo... Tipo árvore de outono, assim, né? Exatamente. Tem por toda Paris. Lugar pra galera fazer exercício. Muita gente aqui na beira, ó. Será que essa água aqui é limpa? Será que pode entrar? Porque diz que é uma praia. Porque praia pra mim tem que poder entrar, né? Não pode entrar. Assim que ele falou que ele poderia no fim, mas eu acho que o Félix falou. Ele falou que podia entrar, mas eu... Não, eu entraria sim, até parece que não entra na água. Não, mas não dá cara de entrar aqui. Olha isso. Sei não, hein. Vocês tomariam um banho no Sena? Eu não posso nem falar, mas assim, disseram que vai abrir pro público. Eu tô só esperando abrir, entendeu? Isso assim, se as autoridades disseram que dá pra entrar, eu entro. É, óbvio. Olha aqui a galera fazendo uns exercícios. Academia. Aqui, sabe o que eu achei engraçado? Que lá na China as academias eram pros velhinhos, aqui as academias são pros novinhos. Né? É, bastante gente correndo na rua e tal. Bastante gente fazendo exercício. Tem um parque lindo aqui perto também que a gente pode mostrar pra vocês num outro vlog. Ó, deveria ser eu, mas não é. Olha o tamanho dessa cadeira. Sério, sensacional. Mas legal que tá escrito o máximo 2 pessoas, mas eu acho que cabe até mais. Nossa, muito legal. Eu quero uma dessas na minha casa. Muito legal. Muito legal, né? E aqui é onde a galera mais fica, ó. E aqui é muito legal. Olha só. Tem tipo várias cadeirinhas aqui, ó. Cadeirinhas com um guarda-sol ali. E eu achei, quando a gente passou, achei que era um café, mas não é um café. É só pra tu ficar ali curtindo. Olha, tá escrito, ó, Paris Plage, que é a praia de Paris. Que é, enfim, eu acho engraçado esse conceito de praia, né? Porque pra mim isso é uma praia, mas tudo bem. Mas Quem assim, sou eu para questionar? Eles botaram uns guarda-sóis e a galera aqui, ó, pega, lê um livro. Bota umas Não, eu adorei. Aqui. Eu adorei, mas eu acho que eu não chamaria de praia. Polêmicas. Isso aqui eu achei muito legal, olha, tem tudo que é lugar assim pra encher a garrafinha de água, dá pra até encher a nossa, né? E o banheiro público, ó. Tipo uma cápsula assim, olha. Aberto 24 horas. Eu não entrei pra ver se é bom ou não, mas eu achei legal, porque eu vi em vários lugares. E olha que bonito, ali que a gente tava falando, ó, que a galera fica paradinha, tranquila, tomando um sol, ó. Lendo um livro. Do outro lado tem um gramadinho, o pessoal tá tomando sol. Jogando. Um dia lindo hoje, né? Bastante gente na rua, né? Ali também é outro banheiro, ó, tipo um urinário, ó. Aquele negocinho ali eu achei bem aberto, né? Acho que é pras ondas. É um urinário. Mas deviam ter feito um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais fechado, assim. E aqui a gente já viu que eles cuidam muito com a coisa de lixo, sabe? Tipo, o Félix só tava explicando que tudo bem separadinho e tal. Bem mais do que no Brasil, né? E essa aqui é a pontezinha, então. A famosa ponte onde a Amélie Poulain jogou o seu peixinho. Quem gosta de Amélie Poulain aí. Ó, a galera tudo lendo livro aqui, ó. Tudo curtindo. Jogando o peixinho no canal do São Martin. É verdade. E aqui, ó, esse mercado aqui, esse Franprix, ele tem tudo que é lugar. A gente já viu que são redes, me lembra muito Rio de Janeiro nesse requisito. Nesses Franprix aqui tem vários, aí tem o Bonprix, Monoprix, aí tem vários desses aqui espalhados, eles são pequenininhos, sabe? Porque eu acho que como o metro quadrado é caro, fica assim. PRI, na verdade, é PRX, né? É preço. Olha que bonito aqui. Parece Paris, né? Parece Paris. Tu vê. Nossa. E tem muito restaurante de comida asiática aqui. Esse aqui é soia, ele é vegano, mas a gente viu que tem um cardápio bastante coisa asiática também. Ou não, esse tinha umas coisas, mas a gente viu também essa característica, né, de muita comida asiática aqui. Tem 2 Chinatown, né? Que é bastante. Mas essa parte, aí aqui a gente tá entrando na parte mais turística, né? Aqui já é bem turístico. Então aqui já é bem aquela cara parisiense que a gente espera. É que urinário deve ser o nome pra banheiro, né, meu amor? Urinário. Ó, porque vocês querem que eu abra realmente pra mostrar o urinário? Quero. Vamos tapar o nariz. Chá revelação. Viu? É urinário. Olha que diferente. É urinário. Olha só, é pra tu fazer xixi de pé. É tipo realmente como é que é o nome disso? É um mictório feminino. Cara, eu não sabia que isso existia. Do lado do masculino. Renaissance Chacedo. Diferente. É tipo, só pra tu fazer um xixi. Olha que doideira ali. Mulheres, vocês já tinham visto isso aqui? Você tem que ter uma mira assim, mas é que assim,
Faz sentido, né? Mostra o masculino agora, tua vez. Vai, William, mostra ali. Que é diferente. Chá revelação normal. Mas eu achei interessante, porque a ideia é que, tipo, tu vai fazer xixi e aí tu tem que ficar não encostando no negócio, né? Quando, sei lá, quem não quer encostar. Aí aqui, no caso, ele já tira, então tu não precisa encostar mesmo. Da altura certa pra tu só fazer assim, se agachar e fazer xixi. Nunca tinha visto. Achei interessante, diferente. Isso aqui tá... Dá uma vontade de sentar em todos esses lugares. Dá, né? Isso é um problema. E essa rua tá muito parisiense. Muito. Olha isso. Vou botar uma musiquinha parisiense no fundo. Muito bonita, né? Nossa, eu acho que essa aqui é talvez a rua mais parisiense que a gente foi até Eu agora. sinto em Paris. Em Paris. É muito, né? Olha só, os dois lados, assim, dos prédiozinhos. Esses aqui, eles passaram no meu selo parisiense, esses prédiozinhos. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui em Paris é que tem muita culinária do mundo todo. Tipo, eu achei que ia ser, só culinária francesa, mas não. É tipo assim, o que mais tem é dos lugares, ó, kebab, taco, pizza. E aí tu vai andando, aí a gente já viu, sei lá, 2 restaurantes do Camboja. Aí aqui, restaurante chinês, deve ser coisa Libanês, chinesa. asiático, japonês tem muito, Chinfu. Né? Tem de tudo que é lugar, tipo asiático. Mas eu pensei, eu nunca tinha visto um restaurante do Camboja na minha vida. Eu vi 2 aqui. Tipo, Tem vietnamita vietnamita, também, tem. né? Sério, de tudo que é lugar. Tudo, tudo, tudo. E eu acho que tu pode comer coisas de todo lugar do mundo aqui em Paris, né? Tem umas lojinhas bem legais aqui, tipo, coisas duráveis, ó. A gente pode até entrar pra mostrar um pouquinho do preço, né? Bom. Mas a gente achou umas coisinhas bem legais, assim, por aí. Bonjour. Tipo, umas marcas bem legais e, tipo, várias coisas assim meio eco, né? Sustentáveis. Né? Aqui também dá pra ver. É desodorante, ecológico. Muitas coisas a gente viu de couro, mas era couro vegano, né? Tipo, couro falso, couro sintético. Olha só, sneakers made from Apple. 32 maçãs, 30 coisa orgânica reciclada. Essas assim, tipo, não é de couro, né? Eles são de... Feito de maçã, então. Feito de maçã. Dá pra comer? Um tênis feito de maçã. Quer provar? Passar. A gente viu várias coisas, assim, tem umas coisas bem legais, né? Ó, e tipo, eles também, né? Acho bem legal, né? Uma pegada bem sustentável, assim. E isso aqui a gente vê em vários lugares, tá? Tipo, são potes, garrafas, essas coisas tudo pra galera levar, tipo, sem plástico e tal. Aí é uma coisa bem diferente do que a gente vê na China, né? Na China a gente até se desacostumou, assim, a ver coisas mais ecológicas, sustentáveis, sem plástico, né? E aqui tem muito. Ó, os preços dos pratos aqui numa esquina qualquer de Paris. 15 euros. Outra ali, o que é isso aqui? Pamete. Eu não sei falar francês, viu? Sabe melhor. Um canal. Filé, 17 euros. Acho que uma entradinha, 5 euros. A gente viu que, tipo... Sobremesa, 7 euros. Entrada e tal, nada por menos de 5 euros, né? E o almoço, assim, nesses cafés, tudo gira em torno de 12, 15 até 20 euros. pra cima, Então esse é o preço médio aí que a gente tá vendo das comidas. Pra falar a verdade, acreditem, a gente não comeu fora ainda. Agora vai ser a primeira vez, né? A gente só cozinhou em casa, a gente tava com tanta saudade de poder cozinhar nossa própria comida, que a gente só fez as nossas coisinhas, claro, com muitos baguetes e afins, mas a gente não... E muitos queijos também, né? Queijos gigantes e vinhos. Mas agora a gente vai então conhecer com vocês um lugarzinho pra comer. Chegando aqui no nosso ponto onde vamos comer, eu admito que eu tô até com um pouco de medo do preço. Eu vou manger. Agora vai ficar falando francês. A gente tava brincando aqui. Agora tudo a gente fala... Na esquiné. Na esquiné. O restaurante Z tá na esquiné. Esse lugar aqui que a gente veio, ó. É na outra. O Will tá me enganando que é na próxima esquina já faz uns 20 anos. Não, mas Olha. De fato é. Pão. Pain biologique. Biologique. Mas esse aqui Só lugar, tinha. Lennon Monkeys, é uma boulangerie, Boulangerie. uma padaria vegana. Então a gente vai conhecer. Eu estou emocionada. Não é comida. Eu sei que a gente tomou café da manhã só, né? A gente também não teve uma refeição. Mas eu inventei que eu queria vir aqui pra mostrar pra vocês uma padaria vegana. Bonjour. Já tô perdendo a minha vergonha de falar oi. Olha só. É legal que a experiência da padaria na versão... Ó, tem bagel, hot dog. Olha que bonito que tá. Nossa. Essas focaccias. Bonjour. Os doces são lindos. Bonjour. Olha só. As doces são lindas. Olha o sanduíche.
Ó, eu quero esse aqui, sanduíche parisiense. Aham. Ó, tá 5 euros esse aqui. Mediterrâneo não, porque eu tô na... Tem quiche, tem sanduíche. Meu Quiche Deus. também é francês, né? Nossa, Sim. então a gente vai se acabar aqui. Isso, E o croissant. Finalmente achei um croissant vegano, gente. Tô muito feliz. Então, bora escolher nossas coisas? Bora. Olha! E olha só. Uau, tá bonito, olha só. Temos aqui o sanduíche mediterrâneo, um quiche Lorraine e um pão au chocolat. Vocês estão gostando da minha pronúncia? Senta aqui, eu gosto de sentar de frente pra rua. Tava estranhando, né? Muito bom. Nossa. Vou dar uma mordida em cada coisa. Difícil de morder. Primeiro, pão au chocolat na França. Realmente, comer a comida no lugar de onde é a origem dela é muito melhor. Olha que bonitinho isso aqui. Sério, essa região é muito bonita. Realmente parece que saiu um filme, olha só. Uma região mais calma, a gente estava ali naquela rua principal que era bem agitada, onde a gente comeu. Aí a gente saiu, veio caminhando aqui. Está do lado do Museu do Picasso, que é um dos pontos turísticos. Ah, tá ali o Museu do Picasso. Foi a casa dele que ele morou aqui em Paris. Olha que bonito aqui. Bem calmo, né? Impressionante, tu sai daquela rua principal e fica bem mais tranquilo mesmo, assim. Que é o bairro de Maré. Aqui é Maré. Que é um bairro conhecido como alternativo, um bairro LGBT, né? Muito legal. E ao mesmo tempo ele é calmo, né? Super calmo, né? Super tranquilo. Claro que antes da gente chegar mais pra frente tem o Centro Pompidou, que é um centro turístico, é uma espécie de museu de arte, assim, centro. Né? E aí é mais cheinho, assim. Costuma ser, pelo menos. Né? É um lugar que eu gosto muito de ir. E é uma tentação andar pelas ruas de Paris, porque tá todo mundo ali bebendo. É tipo, 4 da tarde e a galera tá ali, ó. Bebendo, uns bebendo vinho, outros bebendo cerveja. Sacanagem. Tudo que é tipo de bebida. Sério, sempre tem alguém bebendo na rua. E, pô, E bebem. Quem conhece nossos vlogs sabe que a gente gosta. A gente né? gosta de uma coisinha. Então, Mas a gente bebeu ontem, então hoje a gente não vai beber. Amanhã a gente vai beber. E amanhã a gente A Bordeaux, gente vai ver né? Bordeaux, então a gente vai beber. Bordeaux, quem não sabe, né? Muito vinho, bom. Isso aí é pro vlog de amanhã. Sem spoiler. Ó, e ali, olha que legal. Não sei se você consegue chegar a ter uns guindastes. Aí tem uma coisinha ali pra cima que ali é Notre Dame. Que eu nunca vi, né? Tô vendo aqui de longe só. Os guindastes estão ali operando, porque ela tá sendo reconstruída. Não sei se vocês lembram, Notre Dame pegou fogo. Faz muitos anos já, né? Já faz algum tempo já. E tem uma disputa aí entre o governo francês, a Igreja Católica, para ver quem pagava. Ninguém queria subir a bronca. Ninguém queria subir a bronca. E aí, aparentemente, arranjaram uns doadores aí pra... Mas enfim, a obra tá até agora, Já faz tempo. parece as obras de 2014 no Brasil, assim. E olha que legal ali, a ruazinha, olha só. É muito chill, né? A galera tudo bebendo uma cervejinha, os outros estão bebendo um vinhozinho, sentado na esquina. Esquina é uma coisa muito presente, né? Essas esquininhas assim, né? As esquininhas com cafés, que na verdade são meio que... Mais a galera bebe do que toma café. Acho que café de manhã e da tarde vira bar, né? Café... É tudo junto, né? Acho que não tem muita separação, assim, né? Fica aberto o dia todo. Olha, ele já tem bandeirinhas de Paris 2024. Aqui a gente tá entrando no... Aqui sim, tá começando a ser mais movimentado. Aqui tá com cara de lugar turístico mesmo, né? E aqui, sim, tu vê que já são ruazinhas pequenas, para os prédios bem velhos, né? Que é a parte bem mais histórica, né? Então, Paris, na verdade, é uma cidade muito velha, né? Muito antiga, né? E aqui começa... Mas esse bairro aqui é realmente umas coisas mais cool, assim, né? Dá pra ver. Nem vi o preço das coisas. Olha aqui é uma queijaria, olha que bonito. Fromager. Como é que se fala? Fromagerie. Olha aqui é uma coisa de... O restaurante chinês. Chinois. Le Mandarim de Ramuda. Especialidades chinesas, vietnamitas e tailandesas. Ah, é tudo junto ali. Olha, vários cafezinhos. Eu queria sentar para tomar um café, mas eu tenho um certo medo do preço. Mas eu quero sentar numa esquina. Não quero sentar assim. Eu quero sentar numa esquina. Olha que bonitinho isso aqui. Nossa, esse aqui tá bem bonito, esse café. Mas tá tudo ocupado. Aqui eu tenho visto muito morador de rua, né? Tem, né? Acho que, não sei se é porque na China, tipo, tu não vê, assim, basicamente. Ou se Paris tem bastante, ou se é uma junção de eu ter desacostumado com Paris ter bastante morador de rua.
Mas olha que bonito. Eu acho que é um pouco dos dois, né? E é uma mistura de coisas, assim, né? Porque tu vê assim, do lado tem morador de rua, do lado aqui tem umas coisas super chiques aqui, né? Tipo, não é aquele negócio assim, marcas de luxo, é muita comida, né? Muita comida, mas são comidas que tu sabe que baratas elas não são, né? Dá até medo de ver o preço. É, eu queria tomar um café, mas é bem na verdade. É porque eu tô com medo de ver o preço. Será que vai ser o café mais caro que eu já tomei na minha vida aqui? Olha que coisa mais linda essa padaria. Olha ali. Muito bonita, né? Lindíssimo. O nome dela acho que é Legay. Ali, ó. Muito bonitinha. Muito linda. Eu tô vendo muita comida do Líbano também aqui. Mas eu acabei de passar ali por tinha uma imobiliária com apartamentos à venda. €500 mil. Meu Deus de 2 do quartos. céu, imagina. Quanto que milhão dá é isso em quase- reais? É... Nossa, 6. Impensável. €3,5 milhões de reais. Nossa senhora. Para a esquerda aqui agora. Olha, esse é o centro. Olha que Pompidou. bonitinho o semáforo. É um nenê? É pra... Olha só, que isso? Esse é o centro Pompidou. Traduz. É um centro de arte, de Ah, exposições. sim, verdade. Olha só. Nossa, Doido, né? que Vamos doideira. por lá aqui, ó. Que é mais legal. Olha só. Aqui ele tem uma área externa com algumas... Muito legal. Olha, ali tinha um cafezinho que tinha chance de eu poder me sentar ali, ó. Aham. Ali tava legal esse cafezinho, mas não vai ser hoje, pelo jeito. Vamos dar só uma andada aqui. Olha aqui. Ah, tem os caras dançando, ó. Bonito. Artistas de rua, galera ali parada, tudo olhando. Muito legal, né? Muito bonito, né? Delicadeza dele ali. Aham. Nossa, é muito bonito mesmo, todo mundo parando pra olhar. Agora mudou, agora é outro ali. Mas ambos, nossa, artistas muito bons. Olha que legal a entrada. Uns tubos, assim, parece uns tobogã, olha só. Que doideira, é muito legal isso aqui. A estética que eles fizeram de fora do prédio é muito legal, né? Olha só. Nossa, e um telão gigante. Nossa, será que não vai ter uma coisa das Olimpíadas aqui, não? Pois é, não, acho que é dele mesmo, assim. Mas é um Eu telão sei que gigantão. aqui já tem até equipe de TV. Onde? Ali, ó, é verdade. Deixa eu ver que já tem mais turistas aqui também, né? Aqui é um Olha ponto ali. turístico, né? Aham. É grande esse Só olha telão, o ó. tamanho disso aqui. E pra gente achar grande um telão que vindo da China... Cara, vocês têm noção que essa cobrinha que tá passando ali, que parece tão pequena, é uma escada rolante. Olha o tamanho da propaganda da Nike, né? Pequeno não é? Biblioteca. Bizarro. O que é isso aqui? Ah, eu acho que tem várias coisas aqui dentro, ó. Ah, é aqui, ó. Tem várias entradas diferentes e tal. Sim, sim. Ah, são vários andares, são exposições diferentes. Nossa, mas muito legal isso aqui. Bem legal aqui, né? Ali as camisetas, será que a gente consegue uma camiseta do Brasil? A gente não trouxe camiseta do Brasil, Pois a gente tava é. na China, a gente não tava de planejando para as Olimpíadas quando a gente tá na China. Então, a gente está sem camisetas do Brasil. Tem camiseta das Olimpíadas, né? É, mas eu queria do Brasil, né? Ah, sei lá, uma É. camiseta das Olimpíadas amarela, assim. Amanhã a gente vai pro nosso primeiro Dá pra jogo enganar. e a gente vai ter que ir de camiseta branca. A gente não tem, tipo, nenhuma camiseta amarela pra usar. Que Vou vergonha. ter que arranjar uma coisa. Não pode ser. É vergonhoso, né? Tipo, ali tem umas coisas ali também. Ah, aqui, ó. Aqui Uma já loja tem oficial ali. loja. Loja oficial, não do Brasil, né? De artigos. Mas, ó, né? ali tem loja oficial das Olimpíadas. Aqui dá pra ver que já tá bem num negócio Mundo mais olímpico, olímpico, né? É, olha ali, ó. Pô, mas tem uma camiseta, ó, France. Tem Mas que ter eu uma... queria ter uma camisa das Olimpíadas. É. Ah, não parece muito boa aquele tecido, aquela camiseta branca, né? Olha ali. Parece meio vagabundo, assim. Parece se chove, tu fica... Fica todo aparecendo. E agora começou a região também que falam que tem que tomar muito cuidado com pickpockets, né? Com os famosos batedores de carteira europeus. E a gente... Nosso host falou várias vezes, cuidado, tal, eu sei que vocês são do Brasil, mas eles são muito rápidos, né? Aham. Não, eles são profissionais aqui. E a gente veio da China, né? Então a gente tá acostumado Com a segurança com máxima, segurança... né? Fui do país mais seguro que eu já fui pra qualquer outro, ainda não vai ser tão
Ai, meu Deus, vou me molhar aqui, ó. Nada que vamos cuspir água. Olha que bonito. Legal aqui. Muito bonita essa área Legal aqui, esse lugar realmente. aqui. Bem uma arte, uma mistura de tipos de arte, de arquiteturas e afins, né? Ui, ficou tudo escuro, gente. Desculpa, apertei no botão errado aqui. Olha só o elefantinho jogando água. Achei muito bonito mesmo isso aqui, gostei. E aqui tu vê, aqui é bem turístico, né? Aqui um café realmente... Olha, deve ser caro. Essas artes já estão há muito tempo, sei lá, 20 anos. Esse grafite aí também deve ter uns 20 anos já. Sério? Nossa. Mas desde que a primeira vez que eu vim aqui. Ih, tá entregando a tua idade, meu amor? Tu não gosta que eu entregue a tua idade, mas agora tu entregou que Eu desde... nasci em Paris. Faz 20 anos que tu veio pra Paris. É que eu nasci em Paris. Aí foi descobrir que o Will não tem 25 Eu anos. sou francês. O pessoal diz que eu sou estrangeiro, eu sou francês. Ó, esse aqui é uma igreja gótica, né? Igreja gótica? Aquelas que se vestem de preto e tal. Não, Gostam de escutar NX0? É, eles gostam de punk, de... Não, eu acho que não é. É emo, né? punk, Tipo uma é coisa emo, meio isso. emo, assim. Confundi tudo. Ó, outro restaurante chinês, ó. Aqui é 12 euros o restaurante chinês. Buffet. Mais carinho, né? Na China era 12 reais. Lojas vintage. Ah, é, os brechózinhos, né? Todo mundo gosta bastante de comprar. Nos brechós europeus, eles são famosos, né? Tem uma coisa que eu não vi, que a gente sempre usa com vloggers. Hoje eu não vi ninguém fazendo vlog, né? Pois é, não Só chegaram gente, ainda. tô me sentindo um alien. Ó, mas eu acho que a gente tá... Ah, ali é Notre Dame. Ah, ali é Notre Dame. Olha, estamos vendo ao vivo juntos, porque eu nunca vi Notre Dame, é a primeira vez. Ah, realmente está em construção. A outra vez que eu vim aqui, ela não tinha pegado fogo ainda. Fogo ainda. Eu lembro que noticiou e tal, esse negócio dela pegar fogo, né? Foi uma coisa bem impactante, porque é um símbolo de Paris, né? É, exato. Olha assim, a história dela, né, que ela não era muito... Ela acho que sofreu um incêndio, e aí... Isso há muito tempo atrás, né, nos 1700. E aí eles estavam pensando em destruir ela, e aí o ator Victor Hugo, né, que é um escritor famoso francês, ele escreveu o Notre Dame em Paris. Corcunda de Notre Dame. Que foi traduzido em Corcunda de Notre Dame. E ele fez essa obra Uau! para revitalizar. Definitivamente chegamos, olha ali. Esse é o Hotel de Ville, né? Paris 2024, vocês estão vendo? Paris. Olha só, e tá pintada de Olimpíadas, né? Aham. E é chegando aqui onde vai acontecer a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 que a gente finaliza esse vlog, porque é isso aí, é papo pros próximos. Vai ter a estreia da Seleção Brasileira Feminina, vai ter a abertura das Olimpíadas, então fica de olho nessa cobertura que pelas próximas 3 semanas vai ter muito vídeo novo por aqui. Beijo, se inscreve no canal e já deixa um comentário e um like pra gente.